primeira essência. Pode vir, José. Oh Deus, que o Senhor possa receber o meu e a tua adoração nessa noite. Primeiro amor, primeira essência, tudo que o nosso Deus merece ouvir de nós. Nós precisamos de ti, Jesus. Tu és santo, tu és santo, Senhor. Pode ser para os irmãos? Senhor. Agradecer a Deus por mais um dia, né? Mais um momento. Irmãos, eu quero que eu estou feliz ao mesmo também, né? E ao mesmo tempo justificar a minha minha escola. Graças a Deus teve, eu sei que a Lu até já se justificou, né? Mas por um bom motivo também, tem uma parte da minha família lá em casa, graças a Deus, né? E então dar uma atenção para eles lá e a Lu veio aqui nos apresentar aqui, né, você? Né? Então, uma parte da manhã que a gente não pôde estar aqui junto, mas o Senhor nos permitiu estar aqui agora, né? Irmãos, entrando por devido caminho de fora no sentido de não estar frequente no todos os cultos, então aí quando você vai entrando, parece então como um culto denominado culto da família, né? Está também ainda dando continuação debaixo do janeiro profético. É interessante a gente, então quando vai, é interessante a gente ver para que a gente possa também estar junto. Mas irmãos, o que me traz bastante assim a memória, né, que me faz assim bastante ter convicção diante daquilo que a gente no dia a dia, como todos os dias, a gente tem que também ter uma consciência, né? Eu não participei dos cultos ali na sede do Janeiro Profético, né? Por não estar aqui também, mas eu preciso também de compreender, não só o fato de mim ter ido ou de estar ainda contínuo nisso, mas eu preciso de entender que eu posso até fazer tudo isso, mas se talvez eu não fizer parte também como a palavra de Deus nos manda, eu também muitas vezes não vou alcançar, chegar onde que eu preciso e alcançar aquilo que muitas das vezes eu preciso. Eu posso estar profetizando sobre a minha vida, eu vou estar profetizando, mas em determinadas coisas, quando a gente olha à luz da palavra de Deus, que a gente vai viver no nosso dia a dia, se eu também não for tomando as decisões de acordo com o que a palavra vai dizendo, pode passar o janeiro, pode passar o fevereiro, pode passar o mês, o ano, e vai findar o ano, as coisas vai continuar do mesmo jeito. Então eu preciso de ter esse entendimento da palavra do Senhor. Então, e aí é interessante que pelo até o fato de estar todos aqueles que estão frequentes nos cultos, vai ouvindo e vai entendendo como as coisas vai andando, cada culto, como Deus vai falando, que jeito vai falando, porque aí a palavra vai vir de encontro conosco. A palavra não é para mim que estava lá em Caraguá, a palavra para quem está aqui, lá em Caraguá, se eu for no culto, vai ter um para mim lá, né, Daniel? Mas a palavra é para mim, para quem eu estou frequente, que o Senhor vai estar falando. Agora, se o Senhor vier falando e eu não me posicionar diante daquilo que o Senhor tem falado, irmão, eu posso fazer o janeiro profético, fevereiro profético, o ano até chegar dezembro profético, e essas coisas não mudam. Agora, quando eu consigo entender, ter esse entendimento, e agora eu me adequar diante do que a palavra está falando, irmãos, com certeza, talvez eu não possa ver resultado dentro dos 12 dias, mas dentro de um mês, até o final do ano, eu tenho convicção que não vai acabar igual, vai mudar, o Senhor vai trabalhar as coisas e vai agir. Então eu preciso de ter esse entendimento, eu preciso de entender isso na minha vida, né? Então aí, e como que eu vou entender isso? Olhando através da palavra do Senhor, na medida que eu vou meditando, na medida que, por exemplo, eu estou aqui na quarta, que eu vim falando, eu estou na sexta, eu estou na escola, no culto à noite, a entender como o Senhor vem falando. E aí quando eu começo a aplicar, fazer uma aplicação disso na minha vida, o Senhor tem como agir. Agora, se eu só ouvir, é interessante, quando a gente vai para a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, se não me engano, no capítulo 4,
tanto nos outros evangelhos também eu vou falar, a palavra do semeador, um texto bastante conhecido. A Bíblia vai falar que a semente ela cai nos pedregais, ela vai cair na terra seca, e ela vai cair no meio dos espinhadeiros, mas tem uma que cai na terra fértil. E é interessante que todas essas palavras, semente, ela cai na terra, mas é só uma que germina, só uma que dá fruto, a que cai na boa terra. Agora, o que é interessante, o que eu preciso de entender, como que está o meu coração aqui nessa noite, porque a terra, a semente ela está sendo lançada, a semente é a palavra. Agora a terra é o meu e o teu coração. Como que o meu coração está recebendo essa palavra que está vendo? O meu coração está como terra para que essa semente ela caia e ela possa germinar? Ou ela está como terra seca que cai ali e só por um tempo o passarinho vem e come? Ou está como um espinheiro que vem alguma coisa, outra palavra, aí eu ouço a palavra, quando ele chega ali fora, eu ouço alguma coisa, já fugiu aqui da minha mente, já não está mais. Entendeu? É isso que eu preciso de entender. Então, quando a gente precisa de compreender a palavra, como que ela vem agindo, para que a gente vai trabalhando, porque todas as coisas na nossa vida, irmão, Deus só age diante da nossa ação. Ele já deu o primeiro passo. Irmão, nós precisamos em toda a nossa vida, o Senhor já deu o primeiro passo. Agora Ele espera o meu e o teu. Na medida que eu dou o meu passo de fé, Ele dá o outro passo. Vamos olhar para Ezequiel 47, quando Ele está chamando para que o profeta venha sobre as águas. Ele emitiu 1000 covos, na medida que o profeta vai se afundando, ele vai se revelando. Então, à medida que nós vamos entendendo e fazendo a aplicação dessa palavra, nós vamos desfrutando, vivendo daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então nós precisamos compreender isso. Mas como é culto da família, eu quero deixar, irmãos, mais uma vez, para mim, ele é bastante forte. Quando fala sobre família, o Salmo de número 128, o Salmo de número 128, quando se trata, fala sobre família, eu acredito que é um texto bastante forte, e ele é bastante propício, né? E aqui também a gente vai entender, e até mesmo no sentido de como profético sobre a nossa vida. O Salmo de número 128, ele vai dizer: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então vamos entender, bem-aventurado aquele que teme. Nós já sabemos que temer o Senhor não é ter medo, é ter respeito pelo Senhor. Então não é eu ter medo. E aí, irmãos, é algo que é bastante desafiador. Estamos diante de um culto de família e nós precisamos de compreender isso. Porque muitas das vezes na nossa vida, irmãos, eu acredito que muita coisa na nossa vida precisa ainda a ser trabalhada na nossa vida, nas nossas mentes, para que a gente possa até desfrutar mais ainda daquilo que o Senhor tem para nós. Irmãos, o interessado, mais do que eu, mais do que você, já foi até lido aqui, Romanos falou para nós, que Ele não poupou o seu filho. Irmão, pensa num Deus que faz de tudo por mim e por você, faz qualquer coisa, fez qualquer coisa, que deu o seu filho, Ele deu o melhor. Então isso mostra que Ele está interessado, não está? Por mim e por você. Então uma palavra vai nos afirmar. Então está dando, pois o versículo 1. Então o que ele vai dizer? Volta a falar, bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Então é o seguinte, temer é aquele que respeita, aquele que ouve a palavra do Senhor, aquele que tem respeito pelas coisas do Senhor. Então ele vai falar, e anda nos seus caminhos. Então, irmãos, como que eu vou profetizar sobre a minha vida se os meus caminhos não condiz com o que a palavra diz para mim? Se eu ando em caminhos tortuosos, se eu ando com mentira, se eu ando com palavrão, se eu ando em infidelidade com minha esposa, eu posso estar distante. O Senhor não está me vendo, a minha esposa não está me vendo, mas o Senhor está me vendo. Está entendendo? Agora não, mas eu estou distante, ela não está vendo. Irmão, eu estou condizendo com aquilo que a palavra está dizendo para mim. Agora eu posso ficar acreditando mais na profecia do profeta, do janeiro profético, do fevereiro profético, se eu tiver contra aquilo ali, não vai acontecer, irmão. Não vai. Eu posso passar o mês, eu posso passar o ano, eu passo o ano inteiro e não acontece. Aí o segundo verso vai dizer para nós: pois comerás do trabalho
das tuas mãos, e feliz serás e te irás bem. Irmãos, é uma profecia sobre a nossa vida. É a palavra do Senhor que está vindo ao nosso encontro, ao nosso coração nesta noite. Pois comerá do trabalho das tuas mãos. Então eu não preciso me matar. À medida que eu temo a Deus, eu vou comer do trabalho das minhas mãos. E feliz serás e irás bem. Você quer uma prova maior do que isso sobre a minha vida, sobre a tua vida? É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. Pois comerás do trabalho das tuas mãos e feliz serás e te irás bem. Mas eu preciso te voltar lá no começo. Entendeu? Eu preciso te entender. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. Então são processos da vida que eu preciso de entender. Eu não posso pegar só um versículo e colocar na minha mente se eu não cumprir os do outro. Não vai acontecer. Então vamos lá, sobre família. Agora, um ponto essencial que nós precisamos de entender. Um ponto essencial. Porque nós temos, irmão, vou falar de algo que é bastante interessante. O porquê muitas das vezes nós temos bastante dificuldade, muitas das vezes, de nos compreender, irmãos, esse amor de Deus está conosco. Nós temos dificuldade. Eu me lembro até um dia que, como eu falei sobre isso na escola dominical. Irmãos, eu preciso entender esse amor, compreender esse amor de Deus. E muitas das vezes temos dificuldade, e hoje, nessa semana eu estava meditando nisso. E nós temos uma dificuldade em dois pontos. Quando a gente pega uma geração, essa geração de agora, com a nossa geração, nós muitas das vezes um pouco mais velhos, nós viemos de uma criação que é um pouco mais dura. Mas quando você pega uma geração, os mais novos, vem de uma criação talvez aonde as coisas são um pouco mais duras, então tem essa dificuldade. Como nós interpretamos Deus como Pai? Nós muitas das vezes, como viemos de uma criação mais dura, qual que é o entendimento que nós temos? De um pai que muitas das vezes é duro, de um pai que é severo, de um pai que age em cima do chicote. Muitas das vezes, irmão, nós temos isso é como trabalho. Na nossa memória, nós temos essa dificuldade. Então, quando nós falamos de Deus, nós temos a facilidade de entender Deus no céu, nas alturas. Mas não temos a capacidade, a sensibilidade de entender Deus como um pai que habita em nós. De um pai, como um filho, ele é um pai que ele quer que o filho pule no colo dele, como esse menino que está correndo ali, irmão. De entender Deus como esse pai, que quando nós estamos correndo, que pula no colo dele. Só que isso, que agora vamos lá. Então nós, às vezes, numa geração mais velha, nós temos essa dificuldade de compreender isso. Às vezes, quando você pega uma geração um pouco mais nova, a gente tem uma facilidade, tudo pode. Tudo pode. Não é porque os tempos são mais fáceis. Não. Ele é Senhor, Ele é fiel. Ele é, mas só que nós temos que entender isso daí. E na medida que nós andamos nessa obediência da palavra do Senhor, Ele quer de nós o quê? Uma responsabilidade, um compromisso com Ele, com o que a palavra dele está dizendo. Porque não tem como cumprir a palavra dele na nossa vida se eu estiver em desacordo com o que a Bíblia está dizendo. Não tem como. Né? Para terminar, volume 3, por favor, você bem rápido. Não. E a tua mulher será como a videira frutífera e ao lado da tua casa, e os teus filhos é como a planta de oliveira, a roda da tua mesa. O que está falando, irmão? É sobre a família. Quando eu ando nesse caminho, a tua mulher será como a videira frutífera. Está vendo como que a responsabilidade cai para nós, homens? Quando nós entendemos isso, caminhamos nessa direção, a gente está falando de uma videira frutífera. O que está falando? Quando eu me posiciono como homem, ando debaixo dessa palavra, a minha mulher frutificará. Ele está comparando como uma árvore que está dando fruto. Ele está pegando uma árvore como se fosse um pé de uva. E aí agora está vendo o fruto que está dando. Ele está comparando, trazendo isso para uma coisa para entender. Está vendo como que a responsabilidade está sobre as mãos? Às vezes eu faço tanto esforço, mais forte por de todo lado. E às vezes é um caminho tão mais simples. Só que então, porém, esse caminho vai exigir de mim. Vai exigir renúncia, vai exigir de mim o esforço, vai exigir de mim o empenho. Falar que o evangelho não custou nada, só para quem não leu a letrinha pequena lá do contrato, não. Ele custou tudo para nós. E aí, eu falo lá, e será como uma videira frutífera
ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta da oliveira à roda da tua mesa. Irmão, não só eu vou desfrutar daquilo que o Senhor tem, não só minha esposa vai desfrutar daquilo que o Senhor tem, mas o meu filho. Passa o segundo, o último, outro verso. Olha só que é interessante. E eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O próximo, por favor. Vamos lá. E o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. O próximo, o último, olha lá. E verás o filho dos teus filhos, e o filho e a paz sobre Israel. Irmão, não é só eu que vou desfrutar disso, é a minha esposa, o meu filho e o filho dos meus filhos. Aleluia! Está entendendo como que é a palavra? Irmãos, agora fala para mim. E aí a gente tem um entendimento que feliz, às vezes a gente, vamos entender isso aqui. Feliz é o homem que muitas das vezes ele tem a situação financeira dele, ele está bem equilibrado. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. E às vezes eu corro tanto para equilibrar a minha situação para ser feliz, mas a Bíblia falando, não, feliz é o homem que teme ao Senhor. Aleluia. É feliz, irmão. Às vezes tem entendimento que para mim estar com a minha vida bem, tem que estar todas as coisas bem equilibrado. Não, irmão, eu posso estar sofrendo enfermidade, mas se eu estou temendo ao Senhor, eu sou feliz. Eu posso estar muitas vezes com a situação financeira baqueada, mas se eu estou temendo ao Senhor, eu sou feliz, irmão. Eu posso sofrer percas muitas das vezes, mas eu sou feliz, porque a palavra de Deus está sobre mim. Eu estou debaixo de uma palavra. Então, o homem, quando ele, só que o entendimento, muitas das vezes, nós temos um entendimento, à medida que eu ando debaixo da obediência, nada vem contra mim. Acontece, não? Acontece. Se fosse assim, então, irmãos, os nossos irmãos que morreram, irmãos, fiel a Deus, então eles morreram de uma forma na contramão, porque eles sofreram dano, sofreram perca, sofreram episódios, sofreram tudo, e aí eles eram infiel. Então, irmãos, eles eram infiel? Não, irmão. Mas pergunta uma coisa, eles eram felizes ou não? Eles eram felizes ou não? Talvez eles não alcançaram tudo, as conquistas da volta, mas eram pessoas que felizes. Então, quando eu olho para esse texto como família, é difícil, mas nós precisamos de entender isso. E como o Romano está dizendo, olha, Deus fez qualquer loucura por mim, por você. E quando nós entendemos isso, é um culto de família, é um tempo profético. Vamos profetizar sobre a nossa vida. Vamos, só que tem um porém. Vamos ouvir o que o Senhor está falando para mim, para você. Eu sei, irmão, do que eu preciso me reparar todo, cada momento. E se eu não me posicionar, irmão, não vai mudar. Pode entrar culto, pode sair culto, pode entrar janeiro, mudar janeiro e não muda. Deus faz milagre. No caso que nem a gente crê, estamos ouvindo, acreditando que Deus faz milagre. Eu sou testemunho de poder contar vários milagres que Deus fez. Mas agora, quando Jesus chega diante de Marta, chega lá diante de Lázaro, fala, tirai a pedra. O que ele está falando? Aquilo que é para vocês fazer, você tem que fazer. Eu estou aqui para fazer o milagre. Mas porém, a pedra quem tem que tirar é você. E muitas das vezes só não está acontecendo um milagre na nossa vida, porque nós não tiramos a pedra. Talvez essa pedra seja uma diferença, seja alguma coisa tão pequena. Talvez seja porque eu estou caminhando contra o que o Senhor está dizendo. Como que o Senhor está ali louquinho. Eu estou querendo fazer, eu quero agir, eu quero operar, eu quero trabalhar. Mas não tem jeito. Não tem como. E aí, como que o Senhor vai agir? Agora o Senhor já vem falando conosco. Então, meu irmão, vamos entender, vamos acreditar e pensar, sabe por quê? No final desse ano, nós podemos olhar, talvez chegar no final, olhar e falar assim, nós vemos coisas diferentes na nossa família. Olhar no meio da nossa vida, daqueles que estão à nossa volta. Eu que não disse para você que nem minha mãe está aqui, eu não tenho vergonha. Irmãos, eu não tive muito tempo aqui esse ano, mas o que eu tenho pelejado, lutado com a minha família, mas eu tenho visto, irmãos, fruto acontecendo. Então é isso que nós precisamos de andar com convicção. Agora, eu preciso de aplicar mais, eu vou precisar de vencer alguma coisa a mais, mas é o seguinte, eu acredito que as coisas estão acontecendo. Então se eu quero que as coisas aconteçam na minha casa, eu ouço a palavra, o que o Senhor está falando comigo, e caminho nessa direção, vou ter resultado. Vai ter resultado sobre a nossa vida. Porque o Senhor quer fazer, o Senhor quer agir na minha vida, o Senhor quer agir na nossa vida. Ele está interessado, nós precisamos acreditar nisso. Mas agora, o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer,
O Senhor tem falado comigo, com você. Amém, meus irmãos? Então, estamos aí diante desse ainda primeiro mês do ano, no janeiro. Nós podemos, irmão, talvez, não vendo muito, talvez podemos nem chegar no final desse ano. Não sabemos até quando vai. Mas até o dia que nós estiver aqui, é ter convicção daquilo que nós estamos fazendo. Convicção diante do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.